E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Nova Gênesis e a mais uma refutação épica aqui no canal. E bom, como o refutado dessa vez será apenas um moleque, precisamos reforçar aquilo que falamos em nosso vídeo Tretas Recentes e a Postura dos Inscritos. Veja bem, toda a zombaria e ironia que usamos em nossas refutações tem apenas função retórica. Não temos nada pessoal contra o rapaz em questão, e nem contra ninguém. Portanto, pedimos ao público que não vá incomodar o carinha em seu canal. Todo incômodo que ele precisa já está nesse vídeo que vocês estão prestes a ver. Lembrem-se, as pessoas que refutamos aqui não são nossos inimigos, mas sim pessoas infectadas por ideias disseminadas por megacorporações. Ideias que carregam intenções sinistras das quais essas pessoas nem desconfiam. São essas ideias nossos verdadeiros inimigos. Afinal, como é dito em Efésios capítulo 6, versículo 12, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Dito isso, não pensem que a crítica será branda. Pelo contrário, esse aviso foi necessário justamente porque o que você verá em instantes é praticamente um espancamento virtual. Mas quem tem dó é violão, não é mesmo? E quem tem pena é galinha. Portanto, se você não é nenhuma dessas coisas, já deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, vá pensando em algo para comentar e bora pro vídeo. Filho do Elvis da Liga Nerdola, do Heróis e Mais, publicou com o título Outra Vez, a guerra entre Nerdolas versus Peter vai estourar, algo nesse sentido. Eu tenho minhas dúvidas se esses embates entre Liga Nerdola e Peter são orgânicos, né? Se eles realmente são espontâneos, mas seja lá como for, vai acabar em pizza, como sempre acaba, né? Não sei por que ele chegou a essa conclusão, pelo tema do vídeo. Na verdade, ele pegou ali uma refutação que o Peter tentou fazer, porque imagina o Peter tentando refutar alguém, né? Uma passada de pano que o Peter deu no, no, no trailerzinho do filme do James Gunn, respondendo um cara da gringa. E eu já gravei vídeos sobre isso. Logo vocês vão saber sobre isso aí. Uma série de curtas que eu gravei sobre isso. E não sei porque ele concluiu que a partir daí o Peter vai iniciar uma nova guerra aos nerdolas, isso e aquilo. Eu acho que ele quis dar uma farmadinha e inventou um tema qualquer aqui para falar. Mas ao longo desse vídeo ele deu uns destaques muito interessantes, ele falou umas coisas muito interessantes que caem bem para apontar aqui e mostrar que o filho do Elvis está no mesmo caminho ali do papai, caminho da liga. Vamos lá. Como eu disse, vou tentar ser breve. Vou passar aqui para vocês 3 momentos, 3 falas dele e vou comentar essas falas da maneira mais objetiva possível. Sabe? Tem uns louquinhos, aquele 0,00001% que vai chegar e dizer que não quer ver o filme, que é isso, que o filme é aquilo, mas a maioria deles é porque tem birra com o próprio James Gunn, eu particularmente não sei dizer o porquê, mas tem, sabe? Tem um pessoal que tem birra com o James Gunn, mas isso também não reflete a maioria das opiniões. Tem uns louquinhos, aqueles 0,001% que vão dizer que não querem ver o filme. Mas esses vão dizer isso porque eles têm birra com o James Gunn. E o filho do Elvis disse que não sabe por quê que os caras têm birra com o James Gunn. Porque alguém teria birra com o James Gunn. E veja, é só por isso, tá? Não pode ser que é porque você gosta da versão do Zack Snyder. Não pode ser que de repente você não gosta da versão do Zack Snyder, mas gosta da do Christopher Reeve ou de qualquer outra versão e acha que isso aí tá uma porcaria. Não pode ser porque você não gosta do trabalho do James Gunn. É birra com o James Gunn. Ele disse que não sabe por quê. Vamos lá, gente. Antes de mais nada, antes de continuar respondendo, vou contextualizar caso você não tenha assistido esse vídeo. O Peter apareceu no Twitter respondendo um usuário, que daqui a pouco eu vou mostrar esse usuário, que destacou o ridículo daquela cena dos robôs na nova prévia ainda, do Superman do Jamagan.
E o Peter foi lá fazer toda uma defesa de por que a série tem muitas camadas de humor e lá e dizendo, nossa, eu vou ter que defender cada peido do Superman porque vão procurar problema em tudo. E, bom, o cara não estava falando com o Peter, mas o Peter foi lá responder e aí o filho do Elvis está aqui dizendo isso que, bom, isso não tem nada a ver com os nerdolas daqui, porque todo mundo gostou. Porque todo mundo diz que tá hypado e que depois disso tem a atenção. Né? Eles têm a atenção. Eu vou comentar sobre isso já já. Agora eu quero primeiro fazer um favor aqui para o nosso querido filho do Elvis. Aqui na, na descrição do nosso vídeo, eu não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai colocar aqui um link para você ver o nosso dossiê sobre o James Gunn. Quem sabe você começa a ter um pouquinho de antipatia por ele também. Caso você não queira ver o documentário, eu sugiro a você que procure o livro do James Gunn, o Toy Collector. Livro que tem um personagem com o nome dele, que trabalhava na mesma profissão que ele, é uma espécie de autobiografia. E veja lá o que esse personagem falava sobre por que ele não queria ter filhos. Por que ter filhos seria uma coisa tão complicada. Não são só tweets, não, tá, meu querido? Tem festas, tem amigos suspeitíssimos, incriminadíssimos com quem o James Gunn anda e de quem ele faz questão de não abrir mão. Então, talvez, de repente, é esse o motivo de a gente ter, entre aspas, birra com o James Gunn. Além disso, o James Gunn é um diretor medíocre. Medíocre. Você mesmo admite, filho do Elvis, e que o James Gunn está construindo em cima desse robô o que ele fez com o Groot lá de Guardiões da Galáxia. Ele vai construir um drama para fazer vocês chorarem no cinema e vocês vão sair encharcados, dos pés à cabeça, dizendo, nossa, meu Deus, ainda bem que eu não tomei spoiler, porque minha experiência foi completa. Eu ri, eu chorei, eu gozei, ai, James Gunn. Você sabe que ele está fazendo isso. Porque ele é um diretor limitado. Ele não tem identidade, ele não tem assinatura. O negócio dele é fazer esse tipo de porcaria aí. E repetir a porcaria e vocês batendo palma, porque vocês perderam completamente a noção do que é um bom filme. Vocês se entupiram tanto de Marvel, vocês se entupiram tanto de Disney, que vocês não têm capacidade de fazer a avaliação de um filme. E aí quem tem é 0,0001%. É interessante que o Peter foi arrumar briga lá na gringa, porque na gringa não tá acontecendo como tá acontecendo aqui. Não tá todo mundo batendo palma pro filme. Tem muita gente. Tem youtubers grandes que estão bem incomodados com esse filme. Estão descendo a cacetada nele. Aqui, misteriosamente, todos em uníssono estão dizendo como é maravilhoso, como o James Gunn é incrível. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão achando esse filme tão legal por quê? Nenhum trailer mostrou Superman. Tanto é que quando vocês vão falar das coisas, vocês falam do cachorro, vocês falam dos robôs, vocês falam do Guy Gardner. Não tá mostrando nada de Superman. Nada. Só o que vocês, nerdolas, ensinaram os estúdios a fazer. Um corpo que não tem alma. Então você coloca uns elementos aqui de All-Star Superman e todo mundo vai falar, ai, que incrível, que máximo, tá igualzinho. E eu digo, né, vocês ensinaram com X-Men 97, com Deadpool e Wolverine, tem aí equivalente a easter eggs, somente. Será que é porque vocês não sabem porra nenhuma de Superman? Será? Porque, olha, se liga nessa imagem. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Isso aí, esse roteiro que o James Gunn escreveu para o Superman, provavelmente ele tirou da lata de lixo, era um roteiro descartado de Guardiões da Galáxia, que ele usou para limpar a bunda, aí ele tirou lá,
mudou alguns nomes, mudou algumas coisas e pum, está pronto o filme do Superman. Eu tenho o direito de achar que isso aí é uma porcaria? Que isso é uma malandragem ou eu sou louquinho? Que fofo, louquinho. E quem não gosta disso é louco, só pode ser. Tá babando quem não gosta disso. Cara, tá idêntico ao Guardiões da Galáxia. E vocês gostaram de Guardiões da Galáxia, primeiro, porque vocês não conhecem os personagens, porque vocês não estavam lá comprando Guardiões da Galáxia, dando valor à marca para que o James Gunn pegasse e transformasse naquele circo que ele transformou. Então vocês não estão nem aí com quem amou aqueles personagens e deu valor àqueles personagens, enriqueceu aqueles personagens para vocês chegarem e engoli-los, famintos como só vocês são. Então vocês não estão nem aí com o que o James Gunn destruiu ali. E destruiu, porque nos quadrinhos agora é igual às porcarias dos filmes que ele dirigiu. Como vocês estavam consumindo muito lixo da Disney, Guardiões da Galáxia 3 ficou incrível. Mas olha aí, o Superman é o Star-Lord, cara. É isso que você tá vendo. Aquela cena ridícula do Krypto, ridícula, patética, do Superman sendo humilhado, aquela cena nada mais é do que uma piadinha típica do James Gunn, típica de Guardiões da Galáxia. Ah não, mas mostrar o Superman passando por aquilo gera identificação. Sabe o que poderia aparecer também para gerar identificação? O Superman dando um barro. Você não acha que seria legal mostrar o Superman numa privada? Porque a gente vai na privada, né? Você vai na privada, não vai, filho do Elvis? A gente se identificaria com o Superman. E que papo é esse de vocês agora atrás de identificação? O que é? Estão querendo se ver na tela também? Estão querendo dar uma lacrada? Ih, pronto, enfim. Mas você não acha? Eu acho que isso geraria uma grande identificação. E, aliás, essa cena do Superman dando um barro, olha, eu vou até dar um conselho aqui para melhorar o roteiro do James Gunn. Ela serviria a dois momentos do roteiro, porque, segundo o Pacificador, feito pelo James Gunn... A bunda é um orifício, tá legal? Iam ter que rastejar pelo cocô. Só porque são aliens não quer dizer que são porcas. Porcalhão. O Superman é alien e tem fetiche por cocô. Vai catar coquinho, cara. Ah, é. O Uber livre da vida dele é a Chais, pelo que eu sei. Aí. Pronto. O Superman dá um barrão e ainda tem a janta pronta. Porque tem pessoas que fazem isso, vocês sabem, né? Tem gente que tem essa prática e eles ainda são humanos. Por mais bizarro que seja. Pronto. Essas pessoas vão se identificar com o Superman. Eu não duvido nada que o James Gunn faria isso. Sendo o tipo de pessoa que ele é. Então já começamos mal, né? Vamos lá, cena 2. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui especificamente é para que vocês tenham consciência de que, os nerdolas reclamam de tudo. Não estamos reclamando. Não estamos. Se vocês entrarem na maioria, por exemplo, dos canais da Liga Nerdola, que tem bastante influência, que é do Wagner, que é do Gigante Richard, Heróis e Mais, Linhagem Geek, todos eles estão com um certo hype para esse filme. Estão com expectativas para esse filme. Então a gente não pode basear o que um gringo falou, um cara totalmente aleatório, que se vocês entrarem no perfil dele, vocês vão ver que as postagens dele geralmente é fazendo referência ao Injustice, né, que é o universo mais 18, vamos dizer assim, é sangrento, é mais sério, é mais sombrio, o Superman lá fica malvado e tudo que a gente sabe que acontece. E aparentemente, né, seguindo nossa linha de raciocínio, ele provavelmente é fã do universo do Snyder, que era baseado nesse universo do Injustice. Então a gente também não pode tirar por régua um cara que aparentemente tem a sua mentalidade voltada para um determinado universo. Olha só, meus queridos, deixa eu mostrar para vocês aqui o perfil que esse cara tá falando. Você ouviu bem o que ele disse, né? A maioria das postagens fazem referência a Injustice. O cara posta pra caramba. Eu encontrei uma postagem de Injustice. E apenas para mostrar como o Superman sara rápido. Aliás, se você viu os meus vídeos arrebentando com o Peter, você também me viu mostrar isso aí, o Superman no meio de no epicentro de uma explosão atômica e se recuperando normalzinho, na Terra mesmo. Sem precisar de nada, ele só saiu voando e foi sarando.
O cara colocou Injustice pra mostrar que o Superman se recupera muito rápido. Não tá nem falando de Injustice. Eu vou pedir, olha só, veja o perfil do cara. Segundo o filho do Elvis, você pode concluir que o cara gosta do universo do Snyder porque era inspirado no Injustice e ele posta sobre Injustice. E o que você tem no perfil do cara? Hashtags pedindo o retorno do Snyderverso, críticas ao James Gunn. O cara é fã do Snyder. E essa história de que os filmes do Snyder eram baseados no Injustice é engano ou mentira. Eu vou supor que o filho do Elvis está mentindo. E por que eu vou supor que ele está mentindo? Porque ele acabou de mentir para você. O que ele fez? Se você for no perfil do cara, ele sabe que você não vai. Certo? Ele confia. Ele sabe que ele ser o filho do Elvis, da Liga Nerdola, faz você acreditar nele. E ele mentiu. Ele está mentindo. As postagens do cara são sobre o universo do Snyder. E quanto ao universo do Snyder ser baseado em Injustice, eu também já provei que o Snyder reuniu o máximo de HQs possível nas suas versões. Por exemplo, Batman vs Superman tem como fundamento principal o Batman Cavaleiro das Trevas, a HQ do Frank Miller. Principal, não único. The Man of Steel, a fase do John Byrne, principalmente, mas você vai ter elementos ali de Legado das Estrelas, muito Legado das Estrelas. Aliás, Batman vs Superman tem um elemento aí que eu tô guardando para as origens secretas. Vocês vão... o cu vai cair da bunda, preparem-se. Que está lá no trabalho do Snyder e ninguém viu, porque essa galera não lê. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas perguntas. Por que ele mentiu? Vamos supor que o trabalho do Snyder fosse inspirado realmente em Injustice, somente. Isso torna uma pessoa menos apreciadora do Superman, por quê? Sendo que All-Star Superman também é um Elseworld, ou seja, também é uma realidade paralela, não é a realidade principal do Superman. E que não tem nada a ver com isso. O James Gunn fez um cosplay, é um filme cosplay, é um cosplay de All-Star Superman, mas por dentro não tem nada. Esse Superman arrebentado, fragilizado, aí precisando ser carregado, não tem absolutamente nada a ver com All-Star Superman. Por que vocês são melhores do que os outros que gostam do Injustice? Porque é isso que vocês estão vendendo. Essa é a ideia que vocês estão vendendo. E aí quando eu viro o argumento, vocês me atacam. Como vieram atacar aqui. Nos comentários. Galera de vocês. Por que essa mentira? E aí eu vou à segunda pergunta. Vocês acham, diante dessa mentira que eu tô mostrando aqui, que é mentira, vocês viram aí o perfil do cara, vocês viram as postagens do cara. Diante dessa mentira, você acha que esse engajamento uníssono da Liga Nerdola pró filme do James Gunn é orgânico? É natural? Eu acho que não. E eu me dou o direito de continuar achando que não. Não parece ser. Porque esse vídeo, que supostamente é para falar da treta do Peter, parece mais preocupado em falar desse cara. Por que será? Será que esse perfil é grande? Será que esse cara tem alguma influência? Por que será? O que está por trás disso? Por que o Peter foi responder esse cara? Esquisito, né? Mas, francamente, diante dessa desonestidade, você tá vendo aqui que foi desonestidade. O cara não posta Injustice, ele posta Superman e o universo do Snyder. Esse é o que ele mais posta. Ele é um dos 0,001% que tem birra, os louquinhos que tem birra com o James Gunn. De verdade. Por que o cara tá mentindo? E diante disso, você acha que esse engajamento é normal? Você acha que tá tudo certo? Que isso aí é... A Liga Nerdola, de repente, todo mundo concorda, todo mundo tá hypado, não vi, já amei, como disseram os caras da linhagem geek. Você não acha estranho? Eu acho. Vamos pra última. Ou seja, ele apanhou pra caramba.
Alguém muito forte surrou o Superman e ele vai ter que ir pra uma câmera ali, que é tipo uma maca que eles colocam ele, e um sol, né, vem na cara dele e começa a transbordar energia nele. E aí ele começa a gritar. Isso foi um outro ponto que acho que o pessoal da gringa reclamou. Ai, que o Superman tá gritando, que não sei o que. Cara, o que aconteceu, né? Por que aconteceu isso? Nesse momento, o Superman ele tava com 14 ossos quebrados. Quando a radiação do sol tocou nele, ela começa a regenerar. E aí tu já, por acaso, já quebrou um osso? Tu sabe como é que é colocar um osso no lugar? Cara, é horrível. A dor é horrível. Imagina tudo isso ao mesmo tempo. Provavelmente já deve ter quebrado um braço, uma perna, né? E toda aquela situação. Imagina todas essas dores de regeneração ao mesmo tempo. Ah, mas regenerar não era pra sarar? Olha o Wolverine. O Wolverine, toda vez que ele se regenera, ele não fica tremendo de dor e gritando nos filmes? Basicamente a mesma coisa, então. Entendeu? Eu juro pra vocês que eu não queria discutir essa coisa do Superman gritar com a luz solar. Porque já tem tanta coisa errada, tanta coisa absurda, que, enfim. Outra coisa que eu não queria discutir é sobre lacração. Mas eu sou obrigado a dizer. Vocês querem que eu acredite que vocês da Liga Nerdola, que fizeram seus canais apontando para a lacração, não acham que o Superman está nerfado. De verdade, vocês não acham. Que isso não tem um interesse ideológico. Vocês querem que eu acredite nisso. Eu, do 0,001% dos louquinhos, não dá. Não dá. Eu sou louco, mas não sou burro. Não tem como acreditar. Obviamente que isso é ideológico, em muitos sentidos. Mas, ok. Vamos falar da radiação. Essa explicação que o filho do Elvis deu, é porque os ossos estão voltando para o lugar e tal. Lembra o Wolverine? O Wolverine não se treme todo? Em Wolverine e Deadpool, não. Aliás, o fator de cura do Wolverine foi transformado numa piada em Wolverine e Deadpool. Aliás, Deadpool e Wolverine, né? Porque ele é ferido toda hora, parece que nem sente os ferimentos, dá um gritinho, e depois o buraco fecha. E ele não sente nada. Sabe por quê? Primeiro, porque as pessoas que fazem esses filmes não têm compromisso nenhum com o que foi feito antes, nem com os quadrinhos. Assim como vocês também não têm. Segundo, o que é conveniente para o roteiro? É o que eles vão fazer. Então essa explicação toda que você deu, o Superman está sentindo isso você está tirando da tua cabeça para defender o James Gunn. Você não fez esse vídeo para prevenir uma guerra entre os nerdolas e o Peter. Você fez esse filme para defender o trailer. Essa é a verdade. Para idiotizar um pouquinho mais as pessoas que seguem vocês. Por que isso não tem sentido? E só uma pessoa que não conhece nada de Superman acharia que tem. Veja essa cena. The shockwaves are getting stronger. Vocês viram isso? Eu sempre falo que o que o roteiro não diz, não existe, né? Mas será que é possível? É possível que uma explosão atômica que fez o Superman virar um morto-vivo causou mais dano ao corpo dele do que esses 14 ossos quebrados, problema no intestino grosso, olha aí. Vocês acham que é possível? Eu acho que é. Ele se regenerou ali, não sentiu nada. Agora veja essa outra cena. Aqui o Superman tinha acabado de destruir a máquina de terraformação do Zod, que estava projetando a gravidade de Krypton. Ele teve que transcender completamente os limites dele para conseguir fazer isso. E o Sol, a essa distância,
o curou. Você acha que, indo contra a gravidade, ele poderia ter se machucado mais do que esses danos todos aí? Poderia, né? Supondo que os danos que ele sofreu aqui sejam menores do que aqueles que ele sofreu em Batman vs Superman com a bomba atômica, a diferença foi a proximidade do Sol. Pelo que eu entendi aqui, essa lupa que os robôs usaram é justamente para que ele receba um disparo de energia solar maior do que o que a gente recebe aqui na Terra. Você viu que em Batman vs Superman ele está perto do Sol, ele está flutuando em torno da Terra. Ele voou para levar o Apocalipse. Então a lupa não é que ela vai fazer um raio concentrado, é que ela vai trazer mais radiação solar para que ele se cure mais rápido. Qual o sentido dele gritar? Nerfar o Superman. Completar o quadro ridículo que dá tanta esperança para vocês. É para isso. Isso nunca aconteceu nos quadrinhos, já mencionei vídeo meu aqui, em que o Superman teve uma bomba que explodiu na cara, virou um esqueletão, e aqui na Terra ele se curou. Com a luz do Sol a essa distância, ele se curou. Eu acho que vocês têm um problema muito grave. Porque vocês só conseguem se identificar com a fraqueza do Superman. Porque vocês só conseguem se identificar com esse Superman todo cagado, arrebentado, carregado pelo cachorro, carregado pelos robôs. Que tipo de homens são vocês? Que tipo de homens são vocês? Eu acho que vocês não têm nem coragem de responder essa pergunta. Então, como eu disse, eu nem queria falar dessa questão da luz solar, mas, mano, isso aí não faz o menor sentido. Vocês estão passando pano, vocês estão colocando respostas, vocês estão tirando da cabeça de vocês, porque vale tudo para defender tudo que o James Gunn fizer. Não tem sentido nenhum o Superman gritar ao ser curado pela luz do sol. Estão falando na gringa porque lá o Superman é muito conhecido. Vocês nunca abriram uma HQ do Superman. Tira essa camisa que você não merece usar, rapaz. Você não é Superman, você é moleque. Tira essa farda aí. Você não merece. Vocês estão batendo palma pra essa porcaria, vocês não sabem nada de Superman. Vocês não sabem nada de filme. É uma vergonha, tá bom? Disse que seria breve. Comparado a outros foi. Espero que você tenha curtido. Deixa o teu like, teu comentário e continue nos acompanhando. Fui.